Reflexos da verdade. Capítulo 1. O disfarce perfeito. O espelho do banheiro executivo refletia uma mulher irreconhecível. Helena Marques, CEO da renomada marca de cosméticos Lumière Beauty, observava sua própria transformação com uma mistura de nervosismo e determinação. Aos 42 anos, ela havia construído um império milionário, mas agora vestia um uniforme de faxineira emprestado, com cabelos escondidos sob uma touca simples e maquiagem propositalmente apagada. "Você tem certeza disso, Helena?", perguntou Marcos, seu assistente pessoal e único confidente naquele plano arriscado. Ele ajustou os óculos nervosamente, como sempre fazia quando questionava as decisões mais audaciosas da chefe. "Mais do que nunca", respondeu Helena, praticando uma postura mais curvada, menos imponente. "Os relatórios de RH estão cheios de reclamações sobre a filial do centro. Assédio moral, discriminação, ambiente tóxico. Preciso ver com meus próprios olhos o que está acontecendo." Marcos suspirou, conhecendo bem aquela teimosia característica de Helena. Ela não era o tipo de CEO que ficaria confortavelmente instalada em sua torre de marfim enquanto seus funcionários sofriam. Era exatamente essa empatia que a havia tornado não apenas uma empresária de sucesso, mas uma líder respeitada. "E se alguém te reconhecer?", insistiu Marcos. Helena sorriu pela primeira vez naquela manhã. "Quando foi a última vez que você viu um executivo olhar realmente para o rosto de uma faxineira?" A pergunta ficou suspensa no ar como uma verdade incômoda. Marcos sabia que ela estava certa. A invisibilidade social seria seu melhor disfarce. 2 horas depois, Helena caminhava pelos corredores reluzentes da Lumière Beauty, filial centro, empurrando um carrinho de limpeza e observando tudo com olhos de águia. O ambiente era impecável por fora, mas ela podia sentir uma tensão palpável no ar. Os funcionários caminhavam apressados, evitando contato visual uns com os outros. "Você deve ser a nova faxineira", disse uma voz feminina e calorosa. Helena se virou e encontrou uma mulher negra de cerca de 30 anos, elegantemente vestida com um blazer azul marinho. Seus olhos castanhos irradiavam inteligência e gentileza. "Sou Camila Santos, assistente da diretoria. Bem-vinda." "Obrigada", murmurou Helena, mantendo a voz baixa e evitando contato visual prolongado. "Sou Ana." Camila estendeu a mão com um sorriso genuíno. "Se precisar de alguma coisa, pode me procurar. Sei como é difícil começar em um lugar novo." Havia algo na forma como Camila falava que chamou a atenção de Helena. Não era apenas cordialidade profissional, era empatia verdadeira, como se ela realmente entendesse o que significava estar na posição mais vulnerável da hierarquia corporativa. "Camila!" O grito ecoou pelo corredor como um trovão, fazendo alguns funcionários se encolherem instintivamente. "Onde estão os relatórios que eu pedi?" Helena viu Camila se transformar instantaneamente. Seus ombros se tensionaram, o sorriso desapareceu, e ela murmurou um rápido "me desculpe" antes de sair correndo em direção ao escritório de onde vinha a voz. Um homem alto e corpulento apareceu na porta do escritório principal. Ricardo Mendes, diretor da filial, tinha o rosto vermelho de raiva e gesticulava com violência. Helena o reconheceu das fotos dos relatórios corporativos, mas vê-lo pessoalmente era ainda mais intimidante. "Essas pessoas não sabem fazer nada direito", resmungou Ricardo, olhando diretamente para Helena como se ela fosse parte do mobiliário. "Você aí, faxineira. Quando terminar, não se esqueça de limpar minha sala. E cuidado com os documentos na mesa. São mais importantes que seu salário de um ano inteiro." Helena apertou o cabo da vassoura com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Mas manteve a cabeça baixa e murmurou um "sim, senhor", que quase a sufocou. Enquanto Ricardo voltava para sua sala batendo a porta, Helena percebeu que vários funcionários haviam presenciado a cena. Alguns desviaram o olhar, constrangidos. Outros pareciam aliviados por não terem sido o alvo da humilhação. E assim começou o primeiro dia de Helena Marques como Ana, a faxineira invisível que estava prestes a descobrir verdades que abalariam toda a estrutura de sua empresa. Capítulo 2. Pelos corredores da injustiça. O segundo dia trouxe revelações ainda mais perturbadoras. Helena chegou cedo, determinada a observar a dinâmica matinal da filial. Escondida atrás de uma planta no hall principal, ela viu Camila chegando com uma pilha impressionante de pastas e um laptop que parecia pesar mais que ela própria. "Bom dia, Camila", cumprimentou Sandra, a recepcionista, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhar cansado. "Chegou cedo de novo." "O Sr. Mendes pediu os relatórios trimestrais para as 8 da manhã", respondeu Camila, claramente exausta. "Passei a madrugada terminando as análises."
Sandra balançou a cabeça com desaprovação. Esse homem vai te matar de trabalhar, menina. E quando der tudo certo, vai ser ele quem vai aparecer na apresentação para a matriz. Helena sentiu o sangue ferver. Ela conhecia bem aqueles relatórios trimestrais. Eram documentos complexos que normalmente levavam uma equipe inteira para produzir. Como uma única pessoa poderia dar conta de tudo aquilo? Pelo menos o salário compensa, tentou Sandra, mais para si mesma que para Camila. O riso amargo de Camila ecoou pelo hall vazio. Salário de assistente para fazer trabalho de 3 executivos. Mas você sabe como é. Deveria ser grata pela oportunidade, disse, imitando a voz grossa de Ricardo. Helena começou a varrer próximo ao bebedouro, posicionando-se estrategicamente para ouvir mais. Foi então que notou Jorge, um jovem estagiário negro que tentava organizar uma apresentação no notebook. Com licença, disse Jorge timidamente, se aproximando de Camila. Você poderia me ajudar com os gráficos de vendas? O Sr. Mendes disse que se eu não entregasse perfeito até às 9. Claro, Jorge, respondeu Camila imediatamente, mesmo com suas próprias pilhas de trabalho esperando. Deixa eu ver. Enquanto Camila explicava pacientemente como ajustar os gráficos, Helena observou a chegada triunfal de Ricardo. Ele entrou como se fosse o dono do mundo, cumprimentando apenas os funcionários mais graduados e ignorando completamente os demais. Camila, sua voz trovejou novamente. Meus relatórios estão na sua mesa, senhor, respondeu Camila, correndo atrás dele. E o café? Já está preparado, senhor. E a reunião com os clientes VIP às 10. Tudo organizado. Os materiais estão impressos e encadernados, a sala está reservada, e confirmei a presença de todos os participantes. Ricardo parou na porta de sua sala e se virou. Por um momento, Helena pensou que ele fosse reconhecer o trabalho excepcional de Camila. Em vez disso, ele franziu a testa. Por que você não trouxe os croissants que eu pedi? Camila piscou, confusa. Senhor, não me lembro de ter recebido esse pedido. Típico. Nunca prestam atenção nos detalhes importantes, disse Ricardo alto o suficiente para que todos ouvissem. Vá buscar agora. E da próxima vez, anote tudo o que eu falo. Helena viu as bochechas de Camila corarem de humilhação. A jovem saiu da empresa praticamente correndo, enquanto Ricardo entrava em sua sala e batia a porta. Que nojo, murmurou alguém atrás de Helena. Ela se virou e viu Marcos, um dos vendedores mais antigos, balançando a cabeça com desaprovação. Sempre foi assim? Perguntou Helena, fingindo curiosidade inocente de funcionária nova. Piorou nos últimos meses, respondeu Marcos, baixando a voz. A coitada da Camila praticamente dirige essa filial, mas ele leva todo o crédito. Semana passada, ela criou uma campanha que aumentou as vendas em 30%, mas na reunião com a matriz, ele apresentou como se fosse ideia dele. Helena sentiu uma raiva que ela não experimentava há anos. Não era apenas indignação profissional, era pessoal. Camila representava tudo aquilo em que Helena acreditava: competência, dedicação, inteligência. Ver aquele talento sendo desperdiçado e humilhado era como ver sua própria empresa sendo destruída por dentro. O dia continuou com mais observações dolorosas. Ricardo almoçou por 2 horas enquanto Camila comeu um sanduíche em 5 minutos na própria mesa, trabalhando. Ele recebeu elogios por relatórios que claramente não havia escrito. E pior de tudo, Helena percebeu que esse comportamento era sistemático, não um caso isolado. Às 6 da tarde, quando a maioria já havia ido embora, Helena ainda estava no prédio, organizando seu carrinho de limpeza. Foi quando ouviu vozes vindas da sala de Ricardo. Não acredito que você teve a audácia de questionar minha decisão, dizia Ricardo, claramente alterado. Senhor, eu apenas sugere que poderíamos considerar outras opções para a campanha do próximo trimestre, respondeu Camila, tentando manter a voz firme. Você apenas sugeriu. Ricardo riu, mas não havia humor algum no som. Você esqueceu qual é o seu lugar nesta empresa? Você é uma assistente. Eu sou o diretor. Suas sugestões não me interessam. Helena se aproximou discretamente da porta entreaberta. Deveria ser grata por ter este emprego, continuou Ricardo. Quantas como você conseguem chegar até aqui? Não estrague essa oportunidade sendo arrogante. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena pôde ouvir o som da própria respiração acelerada. Com licença, senhor, disse Camila finalmente, com a voz embargada. Posso me retirar?
Helena se escondeu rapidamente atrás de uma coluna quando Camila saiu da sala. A jovem passou por ela com os olhos vermelhos, tentando disfarçar as lágrimas. Naquele momento, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela não ficaria apenas um mês observando. Ela ficaria o tempo que fosse necessário para coletar todas as evidências possíveis e garantir que a justiça fosse feita. Mas primeiro, ela precisava conhecer melhor Camila Santos, a mulher que, sem saber, estava prestes a se tornar o futuro da Lumiere Beauty. Capítulo 3. A força por trás da cortina. A terceira semana de Helena como Ana trouxe uma descoberta que a deixou sem palavras. Chegando mais cedo que o usual, ela encontrou Camila já em seu posto às 6:30 da manhã, cercada por documentos e com 3 telas de computador abertas simultaneamente. "Meu Deus, menina, você dormiu aqui?" perguntou Helena, fingindo surpresa enquanto organizava seus materiais de limpeza. Camila levantou os olhos, mostrando olheiras profundas. "Quase isso. O Sr. Mendes quer a apresentação para investidores pronta até amanhã. São 40 slides, análise de mercado, projeções financeiras." Ela fez uma pausa, passando as mãos pelo rosto. "Desculpa, você deve estar achando um saco ouvir minhas reclamações." "Imagina", disse Helena, se aproximando com cuidado. Posso te trazer um café?" O sorriso cansado de Camila foi genuíno. "Você é um anjo, Ana. Obrigada." Enquanto preparava o café na cozinha, Helena refletiu sobre como Camila sempre a tratava com respeito e gentileza, independentemente de sua posição hierárquica. Era um contraste gritante com a forma como Ricardo e outros executivos da filial tratavam os funcionários de níveis inferiores. "Aqui está", disse Helena, voltando com 2 xícaras. "Você não precisava", protestou Camila, mas aceitou o café com gratidão. "Senta um pouco. Você também chegou cedo hoje." Helena se sentou na cadeira ao lado da mesa de Camila, uma experiência surreal para alguém acostumada a comandar reuniões em salas de diretoria. "Posso perguntar uma coisa?", disse Helena, fingindo timidez. "Como você aprendeu a fazer tudo isso? Esses gráficos, essas análises, parece muito complexo." Os olhos de Camila se iluminaram pela primeira vez em dias. "Tenho MBA em Gestão Empresarial pela USP. Sempre sonhei em trabalhar no mercado de cosméticos." Ela deu uma risada irônica. "Imagina só, quando me formei, achei que seria fácil conseguir uma posição de gestão. Mandei mais de 100 currículos, fiz dezenas de entrevistas. E aí?" "Sempre a mesma resposta. Você tem um perfil interessante, mas não temos vagas no seu nível no momento." "Ou então, que tal começar como assistente e crescer na empresa?" Camila balançou a cabeça. 3 anos depois, ainda estou crescendo. Helena sentiu o peito apertar. Ela sabia exatamente o que aquelas palavras codificadas significavam. Tinha visto currículos como o de Camila serem descartados enquanto candidatos menos qualificados, mas com perfis mais alinhados conseguiam as posições. "Mas você não desiste", observou Helena. "Não posso", respondeu Camila, com uma determinação que impressionou Helena. "Venho de uma família humilde do interior. Minha mãe trabalhou a vida inteira como doméstica para me dar educação. Meu pai morreu quando eu tinha 15 anos. Eles sempre disseram que a educação era a única coisa que ninguém poderia tirar de mim." A conversa foi interrompida pela chegada de Ricardo, que nem sequer cumprimentou as duas. "Camila, onde está meu café da manhã?" "Bom dia, Sr. Mendes", respondeu Camila, levantando-se imediatamente. "Seu café está na sua mesa, como sempre." "E os relatórios da semana?" "Impressos e organizados na pasta azul, senhor." "E a confirmação da reunião com a equipe de marketing?" "Já confirmada. A reunião será às 2 da tarde, sala de conferências." Ricardo parou e a encarou. "Por que você está conversando com a faxineira? Não tem trabalho para fazer?" Helena viu Camila se encolher ligeiramente. "Desculpe, senhor, eu estava apenas perdendo tempo", completou Ricardo. "E você", disse, apontando para Helena, "não está sendo paga para bater papo. Vá limpar os banheiros." A humilhação queimou no peito de Helena como ácido. Mas foi o que viu no rosto de Camila que realmente a abalou. Vergonha, não por si mesma, mas por Helena ter sido tratada daquela forma. "Desculpa", murmurou Camila quando Ricardo entrou em sua sala. "Você não tem que pedir desculpa por nada", disse Helena, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Camila olhou com curiosidade, mas Helena já estava se afastando com seu carrinho.
O resto do dia foi uma sucessão de pequenas crueldades que se somavam numa injustiça monumental. Helena viu Ricardo receber parabéns por uma apresentação que Camila havia criado. Observou ele almoçar com clientes importantes enquanto Camila ficava no escritório resolvendo crises. E presenciou a gota d'água, uma ligação da matriz elogiando o trabalho excepcional do diretor Mendes na campanha que havia aumentado as vendas. Quando Helena finalmente chegou em casa naquela noite, Marcos a esperava com relatórios e uma expressão preocupada. "Como foi hoje?" perguntou ele. Helena se jogou na poltrona de seu escritório, ainda vestindo o uniforme de faxineira. "Marcos, eu preciso que você faça uma pesquisa completa sobre Camila Santos. Formação, experiência, tudo. A assistente que você mencionou? Claro, mas... E quero que você analise os relatórios financeiros da filial Centro dos últimos 2 anos. Quero saber exatamente quando começaram as melhorias de performance." Marcos fez anotações rapidamente. "Você encontrou algo?" Helena ficou em silêncio por um longo momento, olhando pela janela de seu apartamento para as luzes da cidade. "Encontrei alguém, Marcos. Alguém que pode estar sendo a verdadeira responsável pelo sucesso daquela filial. E o que você pretende fazer?" Helena se virou para ele com uma expressão que Marcos conhecia bem. Era a mesma que ela tinha quando estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. "Vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Vou dar a essa mulher a oportunidade que ela merece." Helena fez uma pausa. "Mas primeiro, preciso de evidências irrefutáveis. Ricardo Mendes não vai sair dessa sem consequências." Marcos engoliu em seco. Quando Helena Marques falava naquele tom, ele sabia que uma tempestade estava se formando, e ela estava prestes a atingir a Lumiere Beauty com força total. Capítulo 4. Revelações e alianças. Na quarta semana, Helena decidiu que precisava de aliados internos para construir seu caso contra Ricardo. Sua primeira conversa seria com Sandra, a recepcionista que havia demonstrado simpatia por Camila. "Sandra", disse Helena durante uma pausa para café, "posso fazer uma pergunta? Você trabalha aqui há muito tempo?" Sandra riu, mas havia cansaço no som. 15 anos, querida. Vi essa empresa passar por muitas mudanças." "E o Sr. Mendes? Ele sempre foi assim." Sandra olhou ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas. "Ricardo chegou aqui há 2 anos. Antes dele, o ambiente era completamente diferente. O antigo diretor, Sr. Costa, tratava todo mundo com respeito. O que aconteceu com ele? Se aposentou. E aí veio o Ricardo com suas credenciais da faculdade particular cara e seus métodos modernos de gestão. Sandra fez aspas no ar. Sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Demitiu 3 supervisores experientes e contratou só homens brancos para substituir." Helena sentiu uma pontada de raiva familiar. E ninguém reclamou. "Para quem? Ele tem contatos na matriz. Além disso, quem vai acreditar na palavra de uma recepcionista de 50 anos contra um diretor com MBA?" A conversa foi interrompida pela chegada de Camila, que corria pelos corredores com uma pilha de documentos. "O Sr. Mendes está procurando você", disse Sandra. "Parece que tem alguma emergência." Camila suspirou. "Sempre tem. Obrigada, Sandra." Helena observou Camila desaparecer no escritório de Ricardo e decidiu se posicionar estrategicamente para ouvir a conversa. "Como assim você não confirmou a reunião?" A voz de Ricardo ecoou pelo andar. "Senhor, eu confirmei sim. Tenho o e-mail aqui." "Não me interessa o que você tem. O cliente disse que não recebeu confirmação." Helena ouviu o som de papéis sendo jogados. "Vou ligar agora mesmo para confirmar novamente", disse Camila, mantendo a voz calma apesar da pressão. "Você vai mais que confirmar. Vai até o escritório deles pessoalmente se desculpar pelo meu constrangimento. E se eles cancelarem o contrato por causa da sua incompetência, você pode ir procurando outro emprego." Helena teve que se segurar para não entrar naquela sala. A injustiça era gritante. Ela sabia que Camila jamais esqueceria de confirmar uma reunião importante. Quando Camila saiu do escritório, Helena notou que suas mãos tremiam ligeiramente. A jovem passou direto por ela sem ver, focada em resolver mais um problema que provavelmente não havia causado. "Ana." A voz veio de trás dela. Era Jorge, o estagiário. "Oi, Jorge. Posso conversar com você um minutinho?" Ele parecia nervoso. Eles se afastaram para um canto mais reservado.
Escuta, disse Jorge, baixando a voz, eu vi você observando as coisas por aqui. E, bem, eu queria que você soubesse que não é só com a Camila que ele faz isso. Como assim? Jorge olhou ao redor nervosamente. Semana passada, ele me chamou de pivete na frente de todos os vendedores. Disse que eu deveria estar grato pela oportunidade de aprender com meus superiores. Helena sentiu o sangue ferver. Ele disse isso mesmo. E não é só comigo. Tem a Fernanda, da contabilidade. Ele sempre faz comentários sobre como ela deveria se vestir mais profissionalmente porque usa turbante. E o Carlos, do estoque, ele nunca promove mesmo sendo o mais experiente do setor. A dimensão do problema começou a ficar clara para Helena. Não era apenas um caso de assédio moral isolado, era um padrão sistemático de discriminação. Por que vocês não denunciam? Jorge deu uma risada amarga. Para quem? Ele é o diretor. E além disso, ele hesitou. Ele sempre deixa claro que pessoas como a gente devem ser gratas por ter emprego, que o mercado está difícil, que podemos ser facilmente substituídos. Helena compreendeu a estratégia perversa de Ricardo. Criar um ambiente de medo onde as vítimas se sentiam privilegiadas demais para reclamar e vulneráveis demais para se rebelar. Jorge, disse Helena, tomando uma decisão arriscada, e se eu te dissesse que existe uma forma de mudar essa situação? Os olhos do jovem se arregalaram. Como assim? Se vocês tivessem garantias de que suas denúncias seriam ouvidas por pessoas que realmente podem fazer algo, vocês falariam. Jorge ficou em silêncio por um longo momento. Você conhece alguém na matriz? Helena sorriu. Digamos que eu tenha alguns contatos. Naquela tarde, Helena teve sua conversa mais reveladora até então. Encontrou Camila trabalhando até tarde mais uma vez, desta vez preparando uma apresentação para investidores internacionais. Essa apresentação é sua? Perguntou Helena, admirando os gráficos sofisticados na tela. Formalmente, é do Sr. Mendes, respondeu Camila com ironia. Mas sim, eu que criei tudo. Análise de mercado, projeções, estratégias de expansão. E ele vai apresentar. Claro. E provavelmente vai receber elogios pelo trabalho brilhante. Helena se aproximou da tela. A apresentação era realmente impressionante, melhor que muitas que ela havia visto em sua própria empresa. Camila, disse Helena cuidadosamente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não tenta outros empregos? Com seu talento. Camila suspirou profundamente. Já tentei. Mas sabe como é? Sem a experiência em cargos de gestão, fica difícil. E as empresas sempre perguntam por que estou saindo do emprego atual. Se eu falar a verdade sobre o ambiente aqui, vou parecer uma funcionária problemática. A armadilha estava completa, percebeu Helena. Camila estava presa num ciclo onde não podia crescer porque não tinha experiência, e não conseguia experiência porque não a deixavam crescer. E se aparecesse uma oportunidade real? Perguntou Helena. Uma empresa que valorizasse seu potencial. Camila a olhou com curiosidade. Por que você está perguntando isso? Helena escolheu suas palavras cuidadosamente. Porque eu acredito que pessoas talentosas como você merecem chances reais. E às vezes... Ela fez uma pausa. Às vezes as oportunidades aparecem quando menos esperamos. Camila sorriu, provavelmente pensando que estava ouvindo palavras de incentivo de uma colega bem intencionada. Ela não podia imaginar que estava conversando com a pessoa que tinha o poder de transformar sua vida completamente. Mas Helena sabia que o momento ainda não havia chegado. Ela precisava de mais evidências, mais testemunhas, mais provas irrefutáveis. Ricardo Mendes havia construído um reino de injustiças, mas todos os reinos, por mais sólidos que pareçam, podem desmoronar. E Helena Marques estava prestes a se tornar o terremoto que destruiria as fundações daquele império de discriminação. Capítulo 5. A rede se fecha. A quinta semana trouxe o evento que Helena estava esperando, a visita dos investidores internacionais. Era a oportunidade perfeita para ver Ricardo em ação apresentando o trabalho de Camila como se fosse seu próprio. Helena chegou extra cedo naquele dia, determinada a documentar tudo. Escondeu um pequeno gravador de voz no carrinho de limpeza, uma precaução que Marcos havia sugerido para casos extremos. Camila, você está pronta? Perguntou Helena, encontrando a jovem fazendo os últimos ajustes na apresentação. Pronta quanto posso estar, respondeu Camila, visivelmente nervosa. Passei a noite toda revisando os números. Se alguém fizer uma pergunta técnica que o Sr. Mendes não souber responder,
Ele vai culpar você. Sempre culpa. Camila salvou o arquivo pela 10ª vez. Ana, posso te contar um segredo? Helena se aproximou. Eu sonho com o dia em que poderei apresentar meu próprio trabalho, disse Camila, com os olhos brilhando. Imagina só, poder explicar minhas estratégias, defender minhas análises, mostrar como cheguei àquelas conclusões. E por que você não pode? Porque não sou diretora. Porque sou apenas uma assistente. Camila fez aspas no ar. Pelo menos é o que ele sempre me lembra. A conversa foi interrompida pela chegada de Ricardo, impecavelmente vestido com um terno caro e uma arrogância que preenchia a sala. Camila, tudo pronto? Sim, senhor. A apresentação está no seu computador, os gráficos impressos estão na pasta vermelha, e preparei um resumo executivo com todos os pontos principais. Ricardo pegou os materiais sem sequer um obrigado. E você checou o projetor? E o som? E providenciou água para os investidores? Tudo checado e providenciado, senhor. Ótimo! Agora suma da minha frente. Não quero você atrapalhando durante a reunião. Helena viu Camila engolir em seco, mas ela apenas respondeu, sim, senhor. Quando Ricardo se afastou, Helena se aproximou de Camila. Você não vai assistir à apresentação? Claro que não. Lugar de assistente é na mesa, trabalhando. A voz de Camila estava carregada de frustração contida. Mas Helena tinha outros planos. Usando sua experiência em navegar pelos corredores corporativos, ela encontrou uma forma de se posicionar numa sala adjacente à sala de reuniões, de onde poderia ouvir tudo através de uma parede fina. Os investidores chegaram pontualmente, 3 executivos japoneses e 2 alemães, todos claramente impressionados com as instalações da Lumiere Beauty. Senhores, começou Ricardo com sua voz mais imponente, é com grande orgulho que apresento os resultados extraordinários que alcançamos sob minha gestão. Helena ativou discretamente o gravador enquanto Ricardo começava a apresentação que Camila havia criado. Como podem ver neste gráfico que desenvolvi, continuou Ricardo, conseguimos aumentar as vendas em 35% no último trimestre. Que Camila desenvolveu, corrigiu Helena mentalmente. A estratégia que concebi focou em 3 pilares fundamentais. Que Camila concebeu. A apresentação continuou por 40 minutos, com Ricardo apresentando cada insight, cada análise, cada projeção como se fossem frutos de sua própria genialidade. Helena sentiu náusea crescente com cada mentira. Senhor Mendes, disse um dos investidores japoneses, suas análises de penetração de mercado são impressionantes. Como chegou a essas conclusões sobre o comportamento do consumidor brasileiro? Helena viu Ricardo hesitar pela primeira vez. Era exatamente o tipo de pergunta técnica que Camila havia previsto. Bem, é uma questão complexa que envolve diversos fatores. Ricardo estava claramente perdido, tentando improvisar uma resposta para uma análise que não havia feito. Talvez possamos agendar uma segunda reunião para detalhar melhor essas metodologias, disse ele, tentando ganhar tempo. Mas o investidor alemão não estava satisfeito. Senhor Mendes, notamos algumas inconsistências nos dados. Por exemplo, aqui no slide 23, a projeção de crescimento não bate com os números apresentados no slide 15. Helena quase sorriu. Sabia exatamente qual era o problema. Ricardo havia mudado alguns números na última hora sem entender as correlações que Camila havia estabelecido. Bem, esses são ajustes que... Ricardo começou a gaguejar. Podemos ver os dados brutos que sustentam essas análises, insistiu outro investidor. Foi nesse momento que Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela saiu discretamente da sala onde estava escondida e foi direto ao escritório de Camila. Camila, disse ela urgentemente, preciso que você venha comigo. Agora. Ana, o que aconteceu? Estou no meio de... É sobre a reunião. O senhor Mendes precisa de você. Camila seguiu, confusa, até chegarem próximo à sala de reuniões. Helena abriu a porta ligeiramente para que Camila pudesse ouvir. Não posso fornecer esses dados específicos no momento, dizia Ricardo, visivelmente suando. Mas, senhor Mendes, disse o investidor japonês, esses são dados fundamentais para nossa decisão de investimento. Se o senhor não pode explicar a metodologia... Camila entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Seus olhos se arregalaram. Ele não sabe responder, murmurou ela. Porque ele não fez o trabalho, disse Helena baixinho. Você fez. Camila olhou para Helena com uma expressão nova.
como se a estivesse vendo pela primeira vez. Quem é você? Perguntou Camila, sua voz carregada de suspeita. Helena respirou fundo. Não era assim que havia planejado revelar sua identidade, mas às vezes os planos precisam mudar. Alguém que pode mudar sua vida, disse Helena. Mas primeiro, você precisa me dizer, está disposta a entrar naquela sala e salvar essa apresentação? Mas eu sou apenas... Você é a pessoa mais qualificada neste prédio para responder as perguntas deles, interrompeu Helena. E é dona de cada número, cada análise, cada insight daquela apresentação. Camila ficou em silêncio por um momento, ouvindo Ricardo continuar a se enrolar. Se eu entrar lá, disse ela finalmente, ele vai me demitir. E se você não entrar, a empresa pode perder um investimento milionário por causa da incompetência dele. Camila endireitou os ombros. Helena reconheceu a postura. Era a mesma que ela própria assumia quando estava prestes a tomar uma decisão corajosa. Está bem, disse Camila. Vou entrar. E assim, Camila Santos caminhou em direção à sala de reuniões, sem saber que estava prestes a encontrar não apenas 5 investidores internacionais, mas também seu próprio destino. Helena ficou do lado de fora, o coração batendo forte. O plano havia mudado completamente, mas talvez fosse melhor assim. Às vezes, a justiça não pode esperar por cronogramas perfeitos. Capítulo 6. O momento da verdade. A porta da sala de reuniões se abriu e Camila entrou com a confiança de quem finalmente havia decidido assumir seu lugar de direito. Helena observou de fora, através da fresta da porta, enquanto todos os olhos se voltavam para a jovem. Com licença, disse Camila, dirigindo-se diretamente aos investidores. Sou Camila Santos, responsável pelas análises apresentadas hoje. Ouvi que tem algumas dúvidas técnicas sobre a metodologia. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Ricardo ficou vermelho como um pimentão. Camila, o que você pensa que está fazendo? Mas o investidor japonês levantou a mão, silenciando Ricardo. Por favor, senhorita Santos. Gostaríamos muito de ouvi-la. Camila se dirigiu ao projetor com naturalidade. As inconsistências que notaram entre os slides 15 e 23 são, na verdade, resultado de uma correção sazonal que apliquei nos dados. Vejam. Helena assistiu, fascinada, enquanto Camila transformava a sala. Sua expertise era inegável, sua paixão pelo trabalho contagiante. Ela explicou cada metodologia, justificou cada número, apresentou insights adicionais que nem sequer estavam na apresentação original. Impressionante, murmurou o investidor alemão. Esta análise de segmentação de mercado é uma das mais sofisticadas que já vi. Obrigada, respondeu Camila. Levei 6 meses coletando e analisando esses dados. Ricardo tentou retomar o controle. Bem, obviamente a senhorita Santos trabalhou sob minha supervisão direta. Na verdade, interrompeu Camila, encontrando uma coragem que ela não sabia que possuía, desenvolvi essas análises de forma independente, nos meus horários livres, porque acredito no potencial desta empresa. Os investidores trocaram olhares significativos. Senhorita Santos, disse o japonês, poderia nos explicar suas projeções para o mercado asiático? Foi então que Camila realmente brilhou. Ela não apenas apresentou projeções, ela pintou um quadro completo das oportunidades de expansão, considerando fatores culturais, econômicos e logísticos que mostraram uma compreensão profunda do mercado internacional. De onde veio essa análise? Perguntou o alemão. Não estava na apresentação original. Camila sorriu. Tenho trabalhado nela há meses, esperando uma oportunidade para apresentá-la. Helena viu Ricardo ficando cada vez mais pálido. Ele estava percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. A reunião se estendeu por mais 1 hora, com os investidores fazendo perguntas cada vez mais técnicas, todas respondidas com brilhantismo por Camila. Quando finalmente se levantaram para ir embora, o investidor japonês fez um pedido inusitado. Senhor Mendes, gostaríamos de ter uma reunião privada com a senhorita Santos amanhã. Suas estratégias são exatamente o que estávamos procurando. Mas, ela é apenas uma assistente, gaguejou Ricardo. Com todo respeito, disse o alemão, depois do que vimos hoje, acredito que esta jovem deveria estar em uma posição muito mais estratégica em sua empresa. Quando os investidores saíram, Ricardo explodiu. Você me humilhou na frente dos clientes mais importantes que tivemos em anos. Eu salvei a reunião, respondeu Camila, ainda energizada pelo sucesso. O senhor estava perdido. Você está demitida. Pegue suas coisas e suma da minha frente.
Helena sentiu que havia chegado o momento. Não podia mais ficar de fora. Ela entrou na sala de reuniões. Na verdade, disse Helena, removendo a touca e deixando seus cabelos soltos, acho que quem vai sair é o senhor, Ricardo. Camila ofegou. Ricardo franziu a testa, confuso. Quem diabos é você? Perguntou ele. Helena sorriu. Helena Marques, CEO da Lumiere Beauty. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila parecia estar vendo um fantasma. Ricardo parecia estar tendo um ataque cardíaco. Isso é impossível, gaguejou Ricardo. Você é a faxineira, Ana. Eu sou a CEO que passou um mês observando como você trata meus funcionários, disse Helena, tirando o gravador do bolso. E que tem aqui gravado cada humilhação, cada discriminação, cada roubo de crédito que você cometeu. Ricardo tentou uma última cartada. Isso é ilegal. Gravação sem consentimento. Helena riu. Estamos numa empresa privada, não num tribunal. E eu sou a proprietária desta empresa. Ela se virou para Camila. Camila, sinto muito por tudo que você passou. E sinto muito por ter demorado tanto para descobrir o que estava acontecendo aqui. Camila ainda estava em choque. Você é realmente a Helena Marques? Sou. E vim aqui hoje fazer uma oferta que deveria ter feito há muito tempo. Ricardo tentou sair da sala, mas Helena bloqueou seu caminho. Ah, não, Ricardo. Você vai ficar aqui e ouvir tudo. Especialmente a parte sobre como sua carreira na Lumiere Beauty acabou de chegar ao fim. O confronto final havia começado, e Helena Marques estava prestes a fazer a justiça que havia prometido a si mesma há semanas. Capítulo 7. A queda do tirano. A tensão na sala era palpável. Ricardo oscilava entre desespero e raiva, enquanto Camila ainda processava a revelação de que havia passado semanas conversando com a CEO da empresa sem saber. Você não pode me demitir assim, disse Ricardo, tentando recuperar alguma autoridade. Tenho contrato, tenho direitos. Tem razão, concordou Helena, tirando uma pasta de documentos que havia preparado. Por isso trouxe evidências de todas as suas violações contratuais. Assédio moral, discriminação, apropriação de trabalho intelectual alheio. Ela espalhou fotos e documentos sobre a mesa. Estas são imagens das câmeras de segurança mostrando você humilhando funcionários. Estes são e-mails onde você se apropria do trabalho da Camila. E isto? Ela tocou o gravador. É você admitindo que Camila deveria ser grata pela oportunidade. Ricardo empalideceu. Isso foi tirado de contexto. Contexto. Helena riu amargamente. Como tirar de contexto você chamando um estagiário negro de pivete? Ou fazer comentários discriminatórios sobre o turbante de uma funcionária? Camila finalmente encontrou sua voz. Como você soube de tudo isso? Helena se virou para ela. Porque eu estava aqui. Vi tudo. Ouvi tudo. Sua voz se suavizou. E fiquei absolutamente horrorizada com o que encontrei. Mas por que se disfarçar de faxineira? Porque executivos como ele, Helena apontou para Ricardo, só mostram seu verdadeiro caráter quando acham que ninguém importante está olhando. Vocês são invisíveis para eles, então eles se sentem livres para ser cruéis. Ricardo tentou uma última estratégia. Tudo bem, cometi alguns erros, mas meus resultados falam por si. Seus resultados? Helena explodiu. Você não teve um único resultado próprio em 2 anos. Tudo foi trabalho da Camila. Ela se virou para Camila. Você sabe que foi você quem criou as campanhas que aumentaram as vendas em 35%? Que desenvolveu as estratégias que impressionaram os investidores hoje? Que fez as análises que salvaram esta filial da falência? Camila balançou a cabeça, emocionada. Eu só fazia meu trabalho. Não. Você fazia o trabalho de um diretor inteiro enquanto recebia salário de assistente. E ele levava todo o crédito. Ricardo fez uma última tentativa desesperada. Helena, vamos conversar com calma. Podemos resolver isso civilizadamente. Civilizadamente. A voz de Helena estava carregada de desprezo. Como você tratou meus funcionários civilizadamente? Como você humilhou pessoas que dedicam suas vidas a esta empresa? Ela caminhou até a janela, olhando para os funcionários que trabalhavam lá embaixo. Sabe o que mais me doeu?
Descobrir que enquanto eu me orgulhava da cultura da minha empresa, existia um lugar onde pessoas talentosas eram tratadas como lixo. Helena se virou de volta para Ricardo. Seu desligamento será efetivo imediatamente. Você tem 2 horas para retirar seus pertences pessoais e entregar todos os materiais da empresa. Você vai se arrepender disso, ameaçou Ricardo. Vou processar a empresa. Vou. Vai fazer o quê? Helena sorriu friamente. Contar para todo mundo como foi demitido por assédio moral e discriminação. Boa sorte conseguindo outro emprego depois disso. Ricardo saiu da sala batendo a porta, mas seu poder havia se desintegrado completamente. Helena e Camila ficaram sozinhas, o silêncio pesando entre elas. Camila, disse Helena suavemente, preciso que você saiba que nada do que aconteceu aqui foi culpa sua. Você foi vítima de um sistema injusto. Camila limpou as lágrimas que começavam a formar. Por que você fez isso? Por que se importou? Helena se aproximou. Porque reconheço o talento quando vejo. E porque acredito que toda pessoa merece a oportunidade de mostrar seu potencial. Ela fez uma pausa. Mas principalmente porque você me lembrou por que criei esta empresa. Para dar oportunidades, não para roubá-las. E agora? Helena sorriu. Agora, Camila Santos, gostaria de oferecer a você a posição de diretora da filial Centro da Lumiere Beauty. Camila ficou sem palavras. Mas eu nunca, não tenho experiência. Você tem 2 anos de experiência fazendo trabalho de diretor enquanto outro levava o crédito, disse Helena. A única diferença é que agora você vai receber o reconhecimento e a remuneração que merece. Mas os outros funcionários, eles vão aceitar? Vão respeitar? Camila, Helena interrompeu, você acabou de impressionar 5 investidores internacionais com sua competência. Você salvou uma apresentação milionária. Você tem MBA de uma das melhores universidades do país. Por que ainda duvida de si mesma? Camila refletiu por um momento. Porque passei tanto tempo ouvindo que não era boa o suficiente que acabei acreditando. Então é hora de parar de acreditar nas mentiras e começar a acreditar na verdade, disse Helena. Você é excepcional. E está na hora de todo mundo saber disso. Camila respirou fundo e estendeu a mão. Aceito. Helena apertou sua mão com um sorriso radiante. Bem-vinda à liderança, diretora Santos. Mas Helena sabia que o trabalho estava apenas começando. Demitir Ricardo era só o primeiro passo. Agora ela precisava garantir que a transformação fosse completa e duradoura, não apenas para Camila, mas para todos os funcionários que haviam sofrido em silêncio. Capítulo 8. O novo amanhecer. 3 meses depois, Helena estava no auditório da Lumiere Beauty, filial Centro, observando Camila conduzir uma reunião com toda a equipe. A transformação era impressionante, não apenas em Camila, mas em todo o ambiente da empresa. Como podem ver nos gráficos, dizia Camila com confiança natural, nossas vendas aumentaram 40% desde que implementamos as novas estratégias de atendimento ao cliente. Jorge, agora promovido a supervisor de vendas, levantou a mão. Diretora, o feedback dos clientes tem sido excepcional. Eles comentam sobre como se sentem mais bem atendidos e respeitados. Isso acontece porque quando tratamos nossos funcionários com respeito, eles naturalmente transmitem isso aos clientes, respondeu Camila. Um ambiente de trabalho saudável gera resultados melhores para todos. Helena sorriu, lembrando-se das palavras que ela mesma havia dito em inúmeras palestras sobre liderança. Ver Camila colocando esses princípios em prática era profundamente gratificante. Agora gostaria de compartilhar uma novidade especial, continuou Camila. Nossa filial foi selecionada para receber um prêmio de excelência em gestão de pessoas da Associação Brasileira de Cosméticos. Aplausos entusiasmados ecoaram pelo auditório. Helena viu lágrimas de orgulho nos olhos de Sandra, que agora coordenava um programa de mentoria para novos funcionários. Mas o que me deixa mais orgulhosa, disse Camila, não são os números ou os prêmios. É ver cada um de vocês crescendo profissionalmente. É ver Fernanda liderando o projeto de diversidade cultural, Carlos treinando a nova equipe do estoque, Jorge desenvolvendo suas habilidades de liderança. Após a reunião, Helena se aproximou de Camila. Como se sente? Perguntou Helena. Realizada, respondeu Camila sem hesitar. Pela primeira vez na vida, sinto que estou no lugar certo. E os desafios? Não foi fácil assumir a liderança depois de tudo que passou. Camila refletiu. Os primeiros dias foram difíceis.
Alguns funcionários questionaram se eu teria autoridade suficiente. Mas sabe o que me ajudou? Lembrar que liderança não se impõe, se conquista. E se conquista com competência, respeito e autenticidade. Helena assentiu, impressionada com a maturidade de Camila. E Ricardo? Soube que ele tentou conseguir uma posição em uma empresa concorrente. Sem sucesso, disse Camila. Aparentemente, nossa indústria é menor do que ele imaginava. Todo mundo já sabe da história dele. Você sente pena? Camila pensou cuidadosamente antes de responder. Não pena, mas também não alegria. Acho que ele era produto de um sistema que premia comportamentos tóxicos. A diferença é que, quando confrontado com a oportunidade de mudança, ele escolheu continuar sendo cruel. Helena ficou impressionada com a sabedoria da resposta. Helena, disse Camila, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente fez aquilo? O disfarce, a investigação. Você poderia ter simplesmente me promovido sem toda essa experiência. Helena ficou em silêncio por um momento, organizando seus pensamentos. Porque eu precisava entender, disse finalmente. Como CEO, é fácil ficar isolada na Torre de Marfim, recebendo apenas relatórios filtrados. Eu precisava ver com meus próprios olhos como nossa cultura corporativa realmente funcionava no dia a dia. E o que descobriu? Que uma empresa não é definida apenas por suas políticas no papel, mas por como as pessoas se tratam quando ninguém está olhando. E que, às vezes, os maiores talentos estão escondidos nos lugares onde menos esperamos encontrá-los. Camila sorriu. Mudou alguma coisa na forma como você lidera a empresa? Tudo, respondeu Helena. Implementamos um programa em todas as filiais onde executivos passam tempo trabalhando em diferentes níveis hierárquicos. Criamos canais diretos de comunicação entre funcionários e alta direção. E, mais importante, estabelecemos que promoções baseadas em mérito real, não em networking ou favoritismo. E funcionou. Helena gesticulou em direção ao movimento próspero da filial ao redor delas. O que você acha? Naquele momento, Marcos apareceu com uma pasta de documentos. Helena, chegaram os relatórios das outras filiais. O programa de transformação cultural está mostrando resultados impressionantes em toda a rede. Marcos, disse Helena, gostaria que você conhecesse oficialmente Camila Santos, nossa diretora mais jovem e, posso dizer com orgulho, uma das mais competentes. Marcos estendeu a mão com um sorriso genuíno. É um prazer conhecê-la pessoalmente, diretora Santos. Helena não para de falar sobre seu trabalho excepcional. Camila corou ligeiramente. Ainda estou me acostumando com os elogios. Acostume-se, disse Helena, porque pretendo que você seja um exemplo para toda a empresa. Enquanto se despediam, Helena refletiu sobre a jornada dos últimos meses. A experiência como Ana havia sido transformadora não apenas para Camila, mas para ela própria. Havia redescoberto os valores que a motivaram a criar a Lumiere Beauty e renovado seu compromisso com a justiça e a equidade. Helena, disse Camila antes de se separarem, obrigada. Não apenas pela oportunidade, mas por me ajudar a descobrir quem eu realmente poderia ser. Não, respondeu Helena, obrigada a você. Por me lembrar que uma empresa verdadeiramente grande é aquela que transforma vidas, não apenas que gera lucros. Enquanto caminhava de volta ao carro, Helena olhou uma última vez para o prédio da filial. Nas janelas, via funcionários trabalhando com energia positiva, colaborando, sorrindo. Era uma transformação visível que ia muito além de números e gráficos. Seu telefone tocou. Era Marcos. Helena, os investidores japoneses ligaram. Querem expandir o acordo depois da apresentação da Camila. E tem mais, 13 adulters já tentaram recrutá-la. Helena riu. E ela recusou todos. Disse que finalmente encontrou uma empresa que valoriza seu potencial. Enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, Helena sentiu uma satisfação profunda. Havia começado aquela jornada querendo descobrir o que estava errado em sua empresa. Terminou descobrindo o que estava certo com as pessoas que trabalham nela. E, mais importante, havia aprendido que às vezes é preciso tirar a máscara do poder para ver a verdadeira face da justiça. A Lumiere Beauty continuaria crescendo, mas agora com uma base sólida de respeito, meritocracia e oportunidades reais para todos. E Camila Santos seria apenas a primeira de muitas histórias de transformação que ainda estavam por vir. Helena sorriu, já planejando suas próximas investigações disfarçadas em outras áreas da empresa.
Afinal, uma CEO verdadeiramente comprometida nunca para de aprender, especialmente quando se trata de garantir que o talento seja reconhecido, independentemente de onde esteja escondido. Fim.